Gurizada, o negócio é o seguinte, tem um aspecto bem importante desta relação de Miguel Ángel Ramírez com o Internacional que eu não vi ainda ninguém abordar. E é um aspecto bem relevante e que me parece está causando danos talvez irreversíveis para o futebol do clube. E eu quero conversar sobre isso com vocês neste vídeo que tem o patrocínio da OneXBet. Já fez a tua aposta lá? Então faz o seguinte... Vai na 1xBet, através de um link que eu coloquei na descrição deste meu vídeo. Clica lá, daí tu utiliza o meu código promocional pessoal, como tá aqui, ó, Meneghetti, com G-H-E-T-T-I, e este código faz tu dobrar o valor do teu primeiro depósito. De 100 vai para 200, de 250 vai para 500. Entretenimento, várias modalidades esportivas e, é claro, o futebol, grandes jogos e a possibilidade, quem sabe, de tu ganhar uma graninha. Vai lá. Eu tenho me dado bem lá na 1xBet. Tenho tirado grana suficiente para os meus churrascos do final de semana. Passa lá na OneXBet. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala deste aspecto que não foi ainda citado e abordado, da relação de Miguel Ángel Ramírez com os dirigentes do Internacional. Que aspecto é este que eu destaquei na abertura deste meu vídeo, que é em nome da OneXBet? Que aspecto é este tão importante? E ele se resume, eu te respondo com uma pergunta. Quem você imagina que possa fazer cobranças em Miguel Ángel Ramírez? E aí tem uma premissa básica para que você faça a cobrança. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência, você já tem que ter vivido situações parecidas, semelhantes, algumas diferentes, e ter encontrado os caminhos, soluções, alternativas para os problemas que surgem num time de futebol. O Internacional não tem ninguém com capacidade para cobrar Miguel Ángel Ramírez. Esta é a manchete deste vídeo. E eu não estou chamando a direção do Internacional aqui neste vídeo de incompetente. Eu vou te provar como o Internacional não tem ninguém na sua direção com uma bagagem suficiente para cobrar decisões do Miguel Ángel Ramírez, que, e isso também é importante, tem 36 anos e está apenas começando a sua terceira temporada como técnico de uma equipe de futebol profissional. Na base, a experiência do Ramírez é gigante. E todo mundo fala muito bem desta experiência. Mas ele fez 2 anos no Independente Del Valle como técnico dos profissionais, sendo que no primeiro ano ganhou uma Copa Sul-Americana e está agora na metade do seu terceiro ano, desde março até junho no Internacional. Talvez não tenha completado 100 jogos ainda, ou tenha passado um pouquinho disso, acho que nem completou ainda 100 jogos como técnico de uma equipe de futebol profissional, até porque no Equador se joga muito menos. Bom, quem é o primeiro cargo no Internacional que deveria fazer cobranças no Miguel Ángel Ramírez? O diretor executivo, Paulo Brax. Paulo Brax, advogado e especialista em direito esportivo. Ele tem um currículo interessante. De 2008 a 2014, ele foi auditor do STJD. É aquele órgão que a gente tanto contesta aqui no Rio Grande do Sul, né? Que nem gremistas e colorados gostam do STJD, que andou prejudicando a dupla Granal em diversas oportunidades. Ele foi auditor de 2008 a 2014. Em 2016, ele completou o curso de gestão esportiva na CBF. Quando ele sai do STJD, um pouco depois ele vai trabalhar na Federação Mineira de Futebol, organizando as competições esportivas. Tá bem, ficou lá até 2017. Em janeiro de 2018, ele ingressa no América, primeiro como diretor, coordenador da categoria de base. E desde maio de 2019, ele passou a ser o diretor executivo do América. Portanto, se é desde maio de 2019, o Paulo Brax tem apenas 2 anos à frente de uma equipe profissional como diretor executivo. E convenhamos, no América, onde a cobrança é desse tamanho. E quando a gente fala na cobrança comparada à dupla Grenal, é menor ainda. Então o Paulo Brax não tem experiência, bagagem, tamanho suficiente. E assim, ó, isso não é uma crítica ao Paulo Brax. Esta é uma realidade que eu estou dizendo aqui. Ele não tem anos e anos e anos de trajetória, como, por exemplo, tinha o Rodrigo Caetano, que tinha uma experiência grande, inclusive de segunda divisão, de futebol carioca, de Grêmio, de categoria de base, de futebol profissional. Ele não tem isso. A experiência do Paulo Brax é 1 ano na base do América e 2 anos, está há 2 anos no futebol profissional. Pouco mais de 1 ano e meio no América e agora esses
5 meses no Internacional. João Patrício Hermann, vice-presidente de administração, vice-presidente de futebol do Inter. Tem uma folha corrida de serviços prestados ao clube inquestionável. Começa pelo seu pai, Heraldo Hermann, então já vem pelo DNA. O João Patrício, talvez dos dirigentes do Internacional que lá estão no Beira-Rio, é quem tem maior experiência do clube. Mas do futebol, questionável. Ele foi já vice-presidente de administração do Internacional, isso na gestão lá Jarbas Lima, Fernando Miranda, isso em 2000. Em 2001 teve uma passagem rápida como diretor de futebol, o coordenador era o João Paulo Medina. Em 2010 ele presidiu a comissão de obras do Beira-Rio. Depois ele foi vice-presidente eleito da gestão de Marcelo Medeiros e agora está como vice-presidente de futebol. Bagagem pequena no futebol, talvez não tenha um conhecimento para sentar com o Ramírez à mesa e questioná-lo de alguns pontos que eu já vou te colocar aqui, por exemplo. E, por fim, o presidente Alessandro Barcelos, que é conselheiro do clube há menos de 10 anos, 7, 8 anos como conselheiro do clube, que foi vice-presidente de administração, inclusive com bons serviços prestados, e ocupou o cargo de vice-presidente de futebol de janeiro a setembro do ano passado, 9 meses. 9 meses, tem uma experiência? Tem, pequena, reduzidíssima, mas tem, passou pelo futebol. Mas não dá para dizer que é alguém, que vivenciou contratação de técnico, até porque não foi ele, por exemplo, que contratou o Kudê. Não foi ele não estava quando o Kudê saiu. Então ele não contratou também o Abel, ele saiu em setembro, o Kudê sai no finalzinho de outubro, começo de novembro, então ele não vivenciou troca de técnico, pressão gigantesca. Disputou lá alguns granais, foi cobrado, porque o Inter com o Kudê não teve um bom retrospecto e tal, mas é muito pequeno, são 9 meses, gente. Isso é muito pequeno na bagagem de um dirigente esportivo, mas pelo menos passou pelo futebol. Soma-se a isso o fato de que o Internacional montou uma comissão técnica excessivamente jovem e excessivamente inexperiente. O Cristóbal Fuentes, 31 anos, preparador físico, vem da segunda divisão do futebol espanhol. O Martim Anselmi, que trabalha há bastante tempo com o Ramírez, também é um jovem. O Internacional recheou a sua comissão técnica de jovens, colocou um diretor executivo também está aí no segundo ano exercendo o cargo à frente de um clube profissional, e olha que a passagem anterior foi no pequeno América. O vice de futebol tem experiência de clube, mas não tem experiência na pasta tão grande assim, a exemplo do presidente. São problemas que o Internacional tem e que com o grupo atual de pessoas é difícil que sejam superados. O Internacional vai dar muita trombada, vai levar muito tombo com esse grupo que é inexperiente. Do auxiliar técnico ao presidente, isso não é uma crítica. Um dia, se eu trabalhasse numa empresa em que eu não tivesse conhecimento daquele setor, empresa calçadista, por exemplo, eu seria inexperiente. No jornalismo, eu estou há 35 anos, já tenho experiência. No YouTube, eu sou inexperiente. Eu estou há 1 ano aqui no YouTube. Isso não é um defeito. Isso é uma circunstância que a gente tem que ter humildade, estudar, aprender. Mas no caso de uma comissão técnica, de um corpo diretivo, o que você faz quando você monta? Você agrega alguns profissionais mais experientes. Vocês lembram que o Internacional especulou a contratação de um coordenador técnico? Acabou não contratando. Trouxe o Grossi, que veio do River Plate, para trabalhar na base. Trouxe o Julinho Camargo, que é o gerente de transição, que tem experiência. O Julinho Camargo tem mais experiência como técnico de um time profissional do que o Miguel Ángel Ramírez. Eu não estou dizendo que ele é melhor, eu estou dizendo que ele tem mais experiência. E eu não estou defendendo o Julinho como técnico do Inter, longe disso, ele está muito bem lá e faz um bom papel na transição. Só estou dizendo que o Inter precisaria agregar pessoas mais experientes. O Inter tinha que ter uma figura como o Muricy no São Paulo, como poderia ser o Abel Braga, que não quis. Talvez o convite não tenha sido formulado da maneira mais correta. O Inter tinha que ter um coordenador técnico com bagagem, com experiência, para passar alguns atalhos. Para, por exemplo, dizer para essa direção assim, vocês vão fazer uma mudança tão abrupta no time, uma mudança de preparação física tão drástica, trazendo alguém da segunda divisão da Espanha, justamente num ano em que não há parada de pré-temporada, num ano em sequência de competições que termina 27 de fevereiro e que começa a outra nos primeiros dias de março. Vocês vão fazer isso mesmo? Quem é que vai sentar com o Ramírez para dizer assim, Ramírez, por que num mesmo jogo tu tem 3 jogadores que jogam em determinada posição? Há vários exemplos. Por que tu tem alguns jogadores que desempenham 2 ou 3 funções durante um mesmo jogo? Isso confunde, ainda mais um esquema novo. Quem é que vai conseguir fazer isso? Será que o Ramírez tem experiência suficiente? Será que ele já viveu várias vezes na sua trajetória
o que ele está vivendo agora com o Palácios, que é um jovem, 20 anos, trocando de país. Será que ele tem esta vivência? Eu não estou dizendo que ele não tem, eu estou questionando. Quem do Internacional tem a vivência para encostar no Palácios e falar para ele, para facilitar a sua ambientação em outro país, em outro modelo de futebol? Quem chama o Galhardo para conversar e para dizer, Galhardo, tu tem que ser mais envolvido no jogo, tu tem que estar mais ligado no jogo, tu tem que ter mais foco na competição? Quem tranca o Paulo Guerreiro, que deu uma chinelada nesta jovem direção do Internacional e que ficou refém do peruano, que deu uma burdoada nos dirigentes do Inter, que os dirigentes até hoje não conseguiram escapar disso? O Inter não tem esta figura. O Inter não tem este profissional. O Inter tem um técnico excessivamente jovem, e nada contra os jovens, é bom, mas o bom é quando você tem o jovem para mesclar com os experientes. Como eu digo, brincando no jargão popular, com pessoas de cabelo branco. É importante ter os cabelos brancos para te dar atalhos, experiência, conversar, para te dar maturidade, e pessoas que já viveram vários momentos como esse que o Internacional está vivendo agora, de turbulência, de indefinição de esquema tático, de indefinição de grupo de jogadores, num clube que vive uma situação financeira bem preocupante. O Internacional precisa agregar à sua comissão técnica profissionais experientes. Se a direção está fechada com o Ramires, me parece que está, pois que ajude ele. Ele está mudando de país, ele está mudando de exigência, ele está vindo para um clube que não ganha nada há muito tempo, ele vai ser cobrado por isso e ele tem que ser auxiliado nesta sua missão, que não é nada fácil. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Não esqueçam, passadinha agora na 1xBet. O 1xBet tem link para tua inscrição na descrição deste meu vídeo. Utiliza o meu código promocional pessoal, Meneghetti. Com esse código, tu dobra o valor do teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada? Então vai, um abraço.